Olá, senhoras e senhores, boa noite. É um prazer recebê-los nesse mais um webinar que o Sistema LabGIS, a Global Geotecnologias e a PCI Geomatics realizam em conjunto, em parceria, sempre trazendo temas sobre sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. E hoje, assim, já falando um pouquinho da motivação de termos marcado esse webinar, escolhido esse assunto, a motivação de hoje é que a tecnologia para tratar produtos de sensores de radar está crescendo a olhos vistos nos últimos anos e, entretanto, a comunidade técnica, talvez eu arrisco a dizer que uma boa parcela da comunidade técnica ainda não está atenta aí, alerta às possibilidades de se usar essa tecnologia, esses produtos, dado por essa tecnologia. Então, o objetivo aqui, claro, o nosso encontro é curtinho, mas é fazer um panorama do que é o estado da arte daí dos sensores remotos de radar de abertura sintética, né? Eu estava combinando com o Eduardo agora antes do webinar, que o intuito é que no próximo ano a gente pegue vários tópicos que vamos dar uma passada hoje, a gente destrinche, fale com mais calma. Acredito que tem um grande potencial aí, e pelo fato de vocês estarem conectados agora à noite conosco, de alguma forma vocês também acreditam nisso, de produtos derivados, enfim, de potenciais de estudo com as imagens produzidas por esses sensores. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Sistema LabGIS. Pelos nomes aqui na lista do GoToWeb, né, consigo ver os nomes de vocês. Vejo que vários assim, já são frequentadores costumados aqui dos nossos encontros. É um prazer recebê-los. Aqueles que estão vindo pela primeira vez também é um imenso prazer. Eduardo, você quer dar algumas palavras iniciais? Bem, queria desejar um bom webinar para todos, agradecer a pessoa do Sapienza pela organização e elaboração de mais esse webinar. A Global Geo ela é a distribuidora exclusiva no Brasil do Geomática, e é um prazer poder estar trabalhando em conjunto com o LabGIS, proporcionando mais esse webinar. Desejo um bom webinar para todo mundo. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Sempre bom tê-lo aí como parceiro em nossas atividades. Bem, pessoal, como o nosso intuito aqui dentro da nossa motivação, acredito que uma parcela grande das pessoas que nos escutam tem uma noção do que é o radar, mas talvez falte um conhecimento mais profundo. Eu dediquei nos primeiros slides a falar um pouco sobre alguns conceitos básicos. Não vou exaurir, não temos tempo para isso. Nosso encontro mais curtinho, mas acredito que esse alinhamento é importante. No meio, vou falar de aplicações, potencialidades e o que eu acredito ser a maior motivação e maior potencial no uso de tecnologias de imageamento de radar. Bem, acho que a característica que mais chama atenção, não, é mais conhecida, tá? É que o radar é um sensor ativo. Isso quer dizer que ele é fonte, ele emite a própria radiação sobre a superfície da Terra, né? E essa radiação, quando retorna, ela retorna modificada de acordo com as características físicas e químicas do alvo que refletiu aquela onda. E nessa modificação entre a radiação que é emitida e a radiação que é recebida é que você afere
que alvo era, quais eram as propriedades daquele alvo, que distância aquele alvo estava do sensor. Esse é o princípio básico de qualquer processo de sensoramento remoto, seja sensor ativo ou passivo, óptico ou radar ou mesmo laser. Só que no caso do radar a gente tem essa característica, assim como é no caso do laser. É um sensor ativo, ele não depende, por exemplo, de condição de iluminação do sol, né? A gente tem hoje opções no mercado de sensores a radar aerotransportados e orbitais, né? E talvez uma das primeiras diferenças aí que salte aos olhos quando a gente trabalha com os produtos do radar é que, enquanto no óptico você essencialmente trabalha com a intensidade retornada em cada banda, na banda do vermelho, na banda do infravermelho próximo, a gente tem lá a intensidade retornada, ou a reflectância, radiância, reflectância. No radar você tem várias outras propriedades. Dado a diferença de frequência, que a faixa que o radar ele opera, a tecnologia que temos disponível hoje ele traz mais informações do que somente a intensidade. Você tem a fase a onda, quando ela chega, informações de polarimetria, uma série de outros dados que podem ser trabalhados para você estudar os alvos. Tá? Bem, grande parte dos sensores que utilizamos hoje para as geotecnologias, eles são ditos aí radar de abertura sintética, devido à maneira aí que as antenas são dispostas e o sistema de emissão e recepção desses sensores, né? Aí é que, por que radar? Eu repeti o primeiro item, ele é um sensor ativo, ele não depende de condições de iluminação. Por exemplo, um Landsat 8, um Sentinel-2, ele não consegue magiar a face que não é iluminada da Terra, né? Enfim, já um radar, isso não importa. Uma outra questão importante aí principalmente em áreas tropicais, que certas épocas do ano há muita incidência de nuvens, há muitos dias com nuvens, o radar, o processo de imageamento do radar não é afetado por condições atmosféricas adversas como nuvens ou neblinas. Podemos entender, assim, falando sem termos técnicos, que é como se as nuvens fossem transparentes para a frequência de radiação que o radar opera, né? É como se fosse vidro, é transparente. Então a gente não tem essas questões assim de não conseguir imagiar ou gerar imagens com restrições de uso devido à presença de nuvens, né? Bem, e acredito que também para mim, quando a pessoa mas por que radar? O que tem de interessante o radar? Eu acho que a principal explicação é que o radar fornece informações diferentes do sensor óptico. Isso por si só já tem valor. Isso por si só já é importante. O mote do sensoramento remoto é você ter o máximo de informação possível dos seus alvos, que com mais informação você consegue fazer uma distinção dos alvos melhor, né, mais qualificada, você consegue mapeamentos melhores, né? Então, pelo simples fato do radar trazer informações que você não tem com óptico, e eu sempre faço a comparação com óptico, porque ele é mais popular entre óptico, radar e laser, né? Ele é o mais popular, né? Acredito que isso já é motivação suficiente. Você consegue gerar hoje modelos digitais de terreno
com interferometria, você consegue gerar mapas de uso e ocupação do solo, estimativa de biomassa ou de produção agrícola. Vários produtos que você consegue com óptico, você também consegue com radar, porém o caminho metodológico é substancialmente diferente. Quando você vai meter a mão na massa e processar o dado, né, as ferramentas que você tem que utilizar, a tecnologia que você tem que utilizar é diferente. Bem, alguns outros aspectos que são próprios do radar é que ele é um sensor controlável, digamos assim. Você controla, você tem os modos de operação, eu vou falar isso um pouco mais à frente, esses modos aí, eles mudam a característica da imagem, do produto final gerado. Tá? A potência que você emprega, se houver alguma necessidade técnica de você aumentar a força do sinal para ter um produto melhor, como o radar é a fonte da radiação, você controla isso, e a possibilidade do direcionamento da fonte, né? O direcionamento das ondas emitidas, isso também pode ser trabalhado de forma a mudar as características do produto final. Tá? Então, você consegue, assim, num primeiro entendimento sobre esses modos de operação do radar, você consegue, por exemplo, se é uma área maior, se eu estou trabalhando em uma área maior com uma escala de menos detalhe, o sensor consegue produzir um produto interessante para o meu mapeamento. Esse mesmo sensor também consegue, se for uma área de média escala ou de baixa escala, né? A gente consegue controlar essas propriedades dos produtos gerados. Então, aqui alguns nomes, uma coleção de nomes de sensores radar. Com certeza essa lista não é exaustiva, tem vários que estão de fora. Eu acredito que esse aqui seja algum entre os principais. Tá? Temos até de acesso gratuito aí, amplo, que é o Sentinel-1, tanto 1A, 1B, né, o projeto do Sentinel-1. Bem, então, devido ao processo físico e as informações que o sensor capta, o imageamento sempre acontece de banda, digamos assim. Né? E sempre acontece assim lateralmente. Né? Então, avião ou satélite tem aí a sua órbita, a sua rota, e conforme se desloca por esse eixo, ele vai enviando essas ondas, elas refletem, e parte das ondas enviadas, elas retornam, quando elas retornam modificadas de acordo com o alvo refletido, né? As propriedades do alvo refletido. Como ele é um sensor controlável, você controla essa largura aqui imagiada, o ângulo do feixe, a intensidade, essas coisas são configuráveis. Tá? Bem, a primeira questão é o tamanho da célula. Você consegue, deixa eu voltar aqui, você consegue, por exemplo, focar, dar um foco menor, fazendo, por exemplo, um outro feixe aqui, né, um foco mais localizado, por exemplo, e com isso você pode, uma das coisas que você pode conseguir é uma resolução espacial menor, por exemplo. Né? Ou você abre mais ainda, pega uma área maior, né, e aí então você consegue uma resolução espacial pior, porém uma área de imageamento maior. Então, o tamanho do pixel aqui, né, no caso, a resposta do pixel, ele representa uma porção da sua superfície. Essa parte aqui nem óptico, né? É uma porção da sua superfície. Né? Tem um exemplo aqui com várias resoluções a partir de um mesmo sensor. Tá? 100 metros, 30 e 10 metros. Só para exemplificar.
Normalmente o radar opera só em uma frequência, né? Por isso que muitas vezes a representação dele é a escala de cinza, mas a gente vai ver que tem outras informações que podem ser combinadas, tá? Até para gerar com posições coloridas, como temos no caso do óptico, né? E os tipos de interação mudam, né? Quando as ondas elas interagem com diferentes tipos de alvo, o processo de reflexão muda. Eu posso ter uma superfície lisa, onde o sinal bate, né, e vem aqui, bate, e reflete todo em outras direções, e nenhuma informação volta para o sensor. Então você tem uma área escura, né, onde aqui o preto indica uma baixa intensidade de retorno. Quando você tem uma área como, por exemplo, uma floresta, o sinal ele vai interagir com as copas das árvores, etc., e parte dessa informação vai voltar. Então você costuma ter, sim, uma resposta rugosa. Na agricultura, né, o padrão de cultivos também, você vê aqui, né, os cortes e tal. Montanha você tem área de sombra, às vezes, né? Uma área que tem menor retorno frente à outra face, a face que está virada para o sensor, né? Então tem uma resposta alta e uma menor resposta na face, ou mesmo até uma sombra, uma ausência de informação. Em áreas edificadas também muda. Se o sinal cai, por exemplo, entre esses dois prédios, esses dois objetos aqui, pode ser que nenhum sinal volte, né? Aí você tem uma área escura. Enfim, você pode ter diferentes respostas de acordo com esse retorno. A rugosidade, a intensidade média são informações que dizem respeito não apenas ao tipo de alvo. O alvo naquele sensor reflete mais, ou ele absorve mais, como é o caso do óptico. Aqui, a rugosidade a superfície, entre outras características, também empregam padrões na resposta do nosso imaginamento final. Tá? Bem, uma coisa que nos últimos anos tem dado saltos a olhos vistos é a polarização. Então, hoje, a tecnologia permite que, ao se emitir as ondas, você emita ondas em diferentes polarizações. As duas convencionais é a horizontal e vertical. Agora você tem esse processo circular, que também te dá um outro retorno. Então o radar ele emite ondas tanto nessa polarização horizontal, né, como na vertical, e o que acontece é que quando essa onda interage com o alvo, de acordo com características desse alvo, essa polarização pode retornar igual, ou seja, ela vai na vertical e ela volta na vertical também. Ou então ela vai na vertical e volta na horizontal. Você tem uma inversão, né, na polaridade. Isso de acordo com o alvo onde a onda refletiu. É mais uma informação que nós podemos utilizar para distinguir os alvos, né, para estudar suas características. Então, hoje o que acontece é que você tem imagens, né, os sensores mais atuais, eles geram aí 2, até mesmo 4 combinações, onde a onda foi a intensidade quando a onda foi emitida na horizontal e retornou na horizontal, ou então quando a onda foi emitida na horizontal e retornou na vertical. É a mesma área. Observe como a resposta muda sensivelmente, né? Dá para ver aqui como é que muda, mas é a mesma área. Tá vendo esse artefato aqui? Tá aqui, ó, tá vendo? Isso daqui
Aqui. Então é mais informação para estudar os alvos. Podemos até, a partir de 3 polarimetrias, fazer até composições RGB com elas. Assim como a gente pega, vou pegar infravermelho próximo, vou botar no canal R, vou pegar a infravermelha de onda curta, vou botar no verde, eu vou pegar a azul costeiro e vou botar no azul. A gente também pode fazer isso com as imagens representando as polarizações. Tá? Boa parte dos sensores mais recentes já tem essa capacidade. Bem, temos algumas frequências que os radares eles operam. A gente costuma chamar pela letra, né? Banda X, banda C, banda S, banda L, banda P. Cada um tem o seu conjunto de aplicações, mas hoje a mais disponível, né? Aqui a gente, tanto em termos de acesso como em termos de número, de quantidade, a banda C é a mais presente. Né? A banda C acaba sendo aí por N questões técnicas e até de legislação, né? Tem a banda X, por exemplo, é de uso restrito, a maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, para uso militar. Mas, enfim, banda C é a mais comum. Se você pega o Sentinel 1, é banda C, a da SAT 1 e 2 é banda C. Tá? E dependendo da banda, assim como acontece no óptico, a intensidade muda. Tem um exemplozinho aqui. A intensidade, né, de resposta muda, inclusive nas questões da polarimetria. Tá? Pessoal, tem algumas pessoas perguntando se os slides serão compartilhados. Serão sim, a gente vai mandar por e-mail posteriormente. E agora falando rapidamente de algumas questões sobre distorções. Nós temos 3 tipos básicos de distorções geométricas no processo de imageamento do radar, que a gente não tem essa mesma preocupação, por exemplo, em óptico. O primeiro é o escorçamento, uma representação convencional é que você vai pegar as respostas de cada ponto aqui na sua superfície e vai projetar nesse fecho de alcance aqui, o slant range. Então, essa é uma forma de você entender o processo de imageamento bruto. Então, olha só, a gente pode ver que a imagem sendo construída aqui nesse eixo, né, o ponto D, que é um pico, ele está sendo mapeado na imagem no mesmo ponto do que o C. Por causa do ângulo aqui, né, desse arco aqui, acaba que o D e o C estão no mesmo ponto. O A e o B, eles têm uma distância bem maior do que tem aqui na imagem. Né? Então, esse é um efeito de distorção que acomete o sistema geométrico do processo de aquisição de uma imagem de radar. Esse é um deles, tem outros 2. Tem o layover, que é uma inversão, que é um escorçamento negativo, podemos entender assim. Tá? Porque aqui, nesse ângulo, o ponto B está mais à direita, né, do que o ponto A, mas quando ele é projetado aqui, eles invertem. Eles se invertem. Né? Então, quando você vem caminhando daqui para cá, você passa por A primeiro e depois por B, mas daqui para cá é o contrário, você passa por B primeiro e depois por A. Então eles trocam de posição, você tem um espelhamento. Essa superfície aqui, ela fica espelhada na imagem. Grande parte dos provedores de imagem
de radar hoje, eles já resolvem isso. Eles já entregam uma imagem com isso resolvido. Tá? E por fim, sombra aqui é um processo que também acontece no óptico, né? Você tem partes da superfície que não são iluminadas, no caso do óptico, ou aqui não são atingidas pela emissão de ondas do nosso radar. Aí acontece sombra, você simplesmente não tem informações nessas áreas. Tá? Um exemplo aqui de sombra, é um processo muito próximo ao que acontece também no óptico. E aqui uma síntese, só para ilustrar, essa imagem é bem utilizada em apresentações de radar, que ela faz a síntese. Né? No layover, olha lá, o ponto 3 e 4 inverte aqui, ó, fica 4 e 3. Mas na imagem, esse geocode seria a imagem corrigida, né? Você já resolve outra vez. Né? Enfim, esse tipo de processamento hoje costuma ser uma preocupação dos provedores dessas imagens. A não ser que você pegue imagem bruta, por exemplo, eu vou botar radar num drone. Aí quando você passa pelo processo de drone, né, você tira o ator do provedor, e você tem que fazer tudo, tem que pagar alguém para fazer isso. Aí sim, mas hoje, se você pega aí aerotransportado sem ser drone, sem ser vante, o orbital, isso aí é uma preocupação do provedor da imagem. Ruído, que é um problema, às vezes, que pentelha, né? Pelo processo físico envolvido, né? Pelas características da onda e pela interação da onda com a matéria, você tem como um resultado esse salpicamento aí, esse chapisco, né? Que parece ruído daquelas TVs antigas. Quem é jovem há mais tempo aí, né? Deve lembrar que era as TVs de tubo, né? Que aí davam um chuvisco assim quando a antena estava mal. Tem esse processo aqui. Eu vou mostrar até aqui na prática. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Tem um caso. E aí você tem uma série de filtros. A literatura traz uma série de filtros para você trabalhar em cima. Eu separei algumas imagens para mostrar para vocês. Eu tenho aqui do Sentinel-1. Sentinel-1. É esse aqui? Uma imagem bruta. Não bruta, mas sem o processamento de ruído. Nas redondezas de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Tá? A gente pode ver que tem esse ruído aqui, tá vendo? O ruído, ele percorre a imagem toda. Fica bem ruim de trabalhar. Mas a ciência já conhece bem a natureza desse ruído, modela esse ruído matematicamente. Tem uma série de filtros que podem ser utilizados aí para você atenuar. Eu cheguei a fazer aqui, eu já deixei pronto, porque o tempo de processamento às vezes é elevado. Cadê aqui? Filtrado esse aqui. Dá para ver bem o antes e depois. Pessoal, como eu estou exibindo imagem satélite, processando aqui a exibição, fazendo uma transmissão online, isso tudo junto, pode ser que em alguns momentos a qualidade da transmissão do áudio degrade um pouco. Eu tento não falar muito quando está aparecendo muita coisa na minha tela, porque isso tudo consome banda, né? Então, olha lá, o original, dá para ver que tem o ruído, né, bastante intenso, e o
filtrado depois, tá vendo? E você tem alguns métodos de filtragem, não existe assim, qual é o melhor método? Não, já apareceu essa pergunta aí no, no chat. Difícil dizer. Tem alguns que funcionam melhor em conjunto mais abrangente de situações, mas você tem vários métodos, coisas sendo propostas novas, é difícil você ser taxativo assim. Qual é o melhor filtro? Grande parte dos filtros acabam cometendo um certo embaçamento da imagem. Isso faz parte, tá? A gente der um zoom, a gente vê. Acaba acontecendo mesmo certo embaçamento. Uma coisa que hoje tá bem alta aí, tá bem border science aí, tá bem top, é você imagiar várias vezes uma mesma área, uma mesma porção a superfície, né? Você imagia várias vezes em um período de tempo curto, tá? E aí, pelo fato de você ter uma mesma imagem, de uma mesma, assim, várias imagens, na verdade são várias imagens de uma mesma área, né? Você pode usar isso ao seu favor para fazer um filtro mais esperto, digamos assim, um filtro onde ele vai utilizar essas várias imagens, né, essas várias informações de uma mesma área para melhorar a qualidade da redução do ruído, tá? Voltando aqui à apresentação. Então a gente tem que ficar... A questão do efeito da umidade, né, ou da secura, da ausência de umidade dos alvos, isso também interfere na resposta do radar. Por exemplo, teve uma das professoras que trabalham em parceria aqui com a LabGIS. Eu lembro que o doutorado dela foi de acordo com essas modificações da chuva, de chuvas recentes que encharca o solo, né? Encharca a vegetação, você utilizar isso para ferir uma série de propriedades sobre a quantidade de chuva e etc. Então também temos as questões do modo de aquisição, tá? Esses nomes mudam, tá? Aqui o StreetMap, tá vendo? O StreetMap. Esses nomes mudam de acordo com o sensor. Se você pegar lá, os modos de aquisição, às vezes chamado também de modos de operação do Sentinel-1, vai ser uma lista. Os modos de operação do RadarSat-2, vai ser uma outra lista. Os modos que eu trouxe aqui são modos convencionais, são modos frequentes, mas até a maneira que cada sensor ele opera nesses modos de imagiamento e o nome que é dado muda, tá? Então aqui não é consensual. Se você... mas sei lá, no sensor tal tem aquele outro modo. Tem, que isso muda de sensor para sensor. Mas aqui tem alguns tipos básicos, tá? Que acaba que de alguma forma a maioria deles tem. Bem, o primeiro o mais simples, digamos assim, né? Você faz uma linha de varredura. Então, o satélite está nesse azimuth, né? E aqui é o primeiro instante de tempo, ele faz o imaginamento, né? Ele joga a onda aqui, reflete e volta. Depois ele anda um pouco mais, já faz um outro pulso, volta. Anda um pouco mais, ele faz o pulso, então ele está sempre olhando de lado, né? É como se ele mantivesse a direção do pulso das ondas sempre fixo, e conforme ele caminha, esses pulsos vão escaneando também nesse sentido a superfície da Terra. Ao contrário do que essa imagem pode dar a entender, você não tem gaps, você não tem espaços em branco entre as imagens, não, tá? Esses pulsos são muito juntinhos, são muito juntos, de forma a você cobrir todo o território.
Esse é o modo de operação mais básico, mais comum, né? Que você não muda o direcionamento da emissão dos feixes de radiação, dos pulsos de radiação. Esse outro não, esse outro aqui você vai caminhando também, esse é a azimuth do satélite, tá? Porém, em vários momentos, eu botei 3 aqui, né? Mas em vários momentos, pode ser 3, pode ser mais, eles vão imaginando uma mesma área, né? Então, quando ele está aqui, ele direciona o pulso para cá. Mas quando ele já está nessa posição, ele direciona o pulso para cá, depois para cá, de forma a você imaginar várias vezes um mesmo território. Aí depois você muda para cá também. O que acontece nesse modo é que essa área daqui fica sem informação nessa passada. Nessa passada aqui, essa área você não tem imaginamento. Tá? Não tem imaginamento aqui. Você só tem nesses pontos. Tá? E pelo fato de você ter várias imagens, vocês podem fazer aquilo que eu mencionei agora há pouco, de um filtro de ruído com mais informação. Você pode fazer interferometria. Tem uma série de métodos que se valem desse tipo de modo de aquisição. Por último, esse daqui, você tem um escaneamento onde você aumenta o satélite, ele vai caminhando sem a animação que o slide tem, fica um pouco mais difícil de ver. Mas ele vai imaginando, ele gera, né, ele joga um pulso aqui, logo depois ele joga um pulso aqui, depois aqui. Então ele vai, ao invés lá do Strip Map, que fica fixo, ele vai gerando pulsos só aqui, né, nessa faixa, ele aumenta a faixa de imagiamento, direcionando os pulsos de forma móvel. Ele vai movendo os pulsos aqui. Ele manda um pulso para cá, manda outro para cá e manda outro para cá. Depois manda para cá, para cá, para cá. E como ele está andando, né, ele está se deslocando, né? Acho que andando não é um bom termo para um senhor que está em órbita. Ele está se deslocando. Então, essa área, essa elipse verde é um pouco deslocada frente à azul, né? Porque quando ele manda o pulso para aqui, para essa outra área, ele já avançou um pouco. Então ele vai fazendo esse multibeam, né? Ele joga para cá, 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 de forma a aumentar a área imagiada, né? Lá no modo do Strip Map seria só, por exemplo, essa porção. Ele aumenta de forma em detrimento da resolução espacial. Tá? Então você aumenta a área imagiada, diminuindo a resolução espacial da imagem final. Essa é a ideia. Né? Então, tem outros modos, tá? Tem outros modos. Se você pega o RadarSat 2, por exemplo, sei lá, são mais de 10 modos. Tá certo que na prática só tem um conjunto mais frequente, né? Mas você pega a lista de modos, você tem enorme, assim, vários modos. Eu acho que até mais do que 20. Não me lembro assim a lista. Eu lembro mais ou menos o tamanho da lista, assim, mas eu saberia citar de cabeça uns 4 ou 5 só. Tem muitos, são muito específicos. Certos tipos de aplicação, metodologias e tal. Bem, então o que fazer com as imagens de radar, né? O que podemos medir e o que podemos inferir a partir dessas medições. Aí quando eu falo inferir a partir dessas medições, aí tem uma série de produtos, tá? Não estou dizendo assim que cada item tem um produto. Não, tem uma mira de produtos que desdobram a partir dessas inferências.
O tempo de propagação do sinal até o alvo, que é um processo relativamente similar ao laser, quem conhece o processo de laser. Tá? Então você pode pegar aí a distância, ângulo de incidência, amplitude do o sinal de retorno, e hoje os sensores eles não costumam dar assim, amplitude é tal, aí dá uma amplitude decomposta, um número complexo, não sei o quê, enfim, tem uma série de propriedades dessa intensidade hoje, não é só o valor assim, é tanto, não. E claro, essas propriedades todas, a ideia, o mote é sempre enriquecer conjunto de informações para você identificar os alvos, né? Esse é o princípio do sensoramento remoto. E aí você tem aqui informações sobre o tamanho do alvo, a sua reflectividade, rugosidade, o constante de elétrica, a fase do sinal de retorno, que podemos gerar produtos de mudança de elevação e velocidade do alvo. A mudança de elevação, acho que é um tipo de produto que já está mais na cabeça das pessoas por causa da interferometria. Você passa pela interferometria para ver essas questões de mudança de elevação. Mas velocidade de alvo, de vento, de ventos na superfície do oceano, de outros tipos, é um tipo de produto que tem muito valor em vários campos de pesquisa, né, de projetos, e acho que não é tão conhecido assim. A polarização, como eu mencionei agora há pouco, questão de HH, HV, VH e tal, que você pode ver espalhamento, estrutura e orientação da superfície. Tá? Então, uma série de coisas que podemos inferir que são inimagináveis com sensor óptico. O que eu estava falando agora há pouco, sobre a motivação do radar. Bem, algumas aplicações, essa lista com certeza ela não é exaustiva, tá? Eu vou mostrar aqui algumas até dentro do nosso espaço-tempo curto. Estou olhando aqui o horário, já tem quase 1 hora de webinar. Mas só para a gente ter uma visão assim do que tem. Gerar produtos altimétricos através de interferometria. Acho que isso está bem em voga aí, o pessoal está falando muito. Algo que eu acredito que não é tão assim em voga, que é você fazer detecção de mudanças. Você tem 2 imagens em 2 épocas, né? E aí você vê, de uma época para outra que mudou. Aí pode ser de desmatamento, mudança de tipos de agricultura, ou próprio crescimento, né? A evolução do produto agrícola que está sendo cultivado ali, inundações, questões como de gelo, né? O radar acaba sendo muito utilizado em a parte de degelo. Então você vê assim, como era antes, numa certa data, né? E como é agora, então o que mudou? Aí você pega as propriedades, intensidade, a polarização e o que mais der para você ver. Essa mudança daqui é por causa disso. Essa mudança dali é por causa daquilo. Tráfego marítimo, uma vez que o radar ele permite você identificar com razoável facilidade navios no mar, pela resposta que o metal tem frente à água em volta, fica bem nítido assim. Poluição, então marés negras, derramamentos de petróleo, aplicações militares, como acontece aí com o uso da banda X,
A banda X tem uma propriedade interessante que ela, ela transpassa as copas das árvores, né? Então você pega ali a informação do solo, mesmo em uma área de vegetação densa. Imagina o quão útil isso é, por exemplo, na Amazônia, né? Então, enfim. Ah, mapeamentos geológicos de uso do solo, cartografia de zonas úmidas, a gente viu que a umidade, né, ela muda a resposta do radar. Gelo, falei também, né, o gelo, a parte de detecção de mudança, o gelo tem uma resposta bem característica no radar. A parte de derramamento de óleo, o princípio é que a superfície do mar, ela, principalmente pela ação dos ventos oceânicos, ela é rugosa, a forma que elas ondinhas, digamos assim, né? Mas quando você tem o óleo na superfície, você não tem esse efeito, ele fica liso, ele fica mais liso, né? Então essa superfície rugosa que acontece na superfície do oceano, principalmente pela ação dos ventos, tá? Quando você tem o óleo depositado ali, isso não acontece. E aí fica uma superfície lisa. Quando o sinal do radar bate ali, a onda, né? Ela reflete toda para o outro lado, nada volta para o nosso sensor, nosso bombom aqui, ó, né? O nosso sensor reflete, nada volta para cá, fica escuro. É o slide que eu estava falando agora há pouco, né? Então tem uma série de substâncias que quando estão na superfície ou de um corpo hídrico, oceano, você tem esse efeito, você tem uma modificação. Então você pode utilizar para esse tipo de monitoramento, inclusive detecção automática, assim como você tem lá no sensor óptico, né? Eu quero fazer detecção aonde tem vegetação, onde tem água, a gente usa lá métodos de classificação e tudo mais. Também pode lançar a mão desse tipo de técnica para fazer os mapeamentos automáticos. Eu tenho aqui um exemplo, até da bacia de Santos. Deixa eu abrir aqui. Santos não, Campos. Eu cismei com Santos. Campos. Campos. Estou abrindo aqui a imagem. Aqui eu estou vendo a polarização VV, sinal enviado na vertical e retornado também na vertical. Eduardo, você que conhece aqui a imagem, você lembra onde está o descarte de óleo? Ele fica mais identificável na outra polarização. Se você puder abrir a outra polarização. Na VH. Isso. Tem esses pontos mais claros aí que são as embarcações aqui embarcação, plataformas, né? Uhum. A gente devia ter marcado onde é, mas enfim. Ainda mais para leste fica mais fácil de identificar. Bem no canto leste da imagem. Canto leste? Isso. Aqui?
você vai ter que passar um filtro normal. Falhou seu áudio, Eduardo, não consegui te ouvir. Você vai ter que passar o filtro normal só para ele para mudar, ficar mais fácil de ser identificado. Reduziu Mas você fala da equalização ou filtro da imagem mesmo? Linear, perdão. Ah, tá. O exemplo que eu tinha aqui, Sapienza, ele não está igual aí. Eu não sei se você passou algum filtro anterior na imagem. Não. A gente pode tá, apresentando isso depois. Tá bom. Tá bom? Nessa mesma imagem a gente disponibiliza depois um slide com ela. Aqui? Opa, aí ficou mais fácil. Ó. Não, em cima. Onde está o cursor, mais para cima e para a direita. Mais um pouco, subindo um pouquinho. Aí mesmo. Aí, exatamente aí onde é que você está. Ops. Achamos. Verdade. Aqui, né? Sim. Essa rugosidade, como eu estava falando, é a é das ondulações na superfície, mas é onde tem o óleo. No caso aqui parece um descarte, né? Até pelo rastro. Correto, parece um descarte, exatamente. Descarte, né? Navio faz um descarte indevido aí. Essa é uma imagem muito recente. Essa foi uma imagem que foi adquirida há 5 dias atrás. Então, 5 dias. dá para ter uma noção. A gente pode ver aqui também, né, aproveitando o ensejo, que VV-VH, quando você bota o VH, olha lá, a resposta muda, tá vendo? A gente já não consegue ver. Questão da mudança da resposta. Vamos voltar à apresentação. Então temos a parte da detecção de mudanças, tá? Seja a polarização, a intensidade, a fase. Isso pode ser utilizado para desmatamento, como você teve agora há pouco, né? Culturas agrícolas, de deslizamento, de encosta, depois que acontece o deslizamento, né? Você tem dois tipos de monitoramento. De monitoramento não. Um de fato é monitoramento e outro é resposta à emergência frente ao deslizamento. Com o INSAR, com a interferometria, você consegue detectar pequenas variações da elevação que podem indicar que a estrutura do terreno ela está cedendo ali, seja por antropização, seja pela própria erosão. E outra, depois que acontece, você pode detectar que houve uma mudança naquela área, né? E mapear isso na sua imagem. Tem um exemplo aqui de detecção de mudança em agricultura, inclusive combinando imagens de dois sensores, do TerraSAR e do RadarSat. Assim como a gente pode fazer isso no óptico, também podemos fazer com radar. E aí você vê
onde houve mudança ou na polarimetria, ou na intensidade, ou qualquer outra espécie de produto derivado. Aí tem um exemplo aqui no software. Outra imagem que eu trouxe. Eu trouxe essa coleção de imagens aí para não ficar só também, né, no slide frio. Tem até aqui um com alguns dados prontos. Alguns dados já processados. Que foi um processo de enchente, inundação de um rio. Estou abrindo aqui. Esse aqui já é o produto até. Deixa eu mostrar os inputs. Então essa aqui é a imagem original. A gente está vendo a polarização HH. No RGB dá para ver que tem... aqui a gente está trabalhando só com HH mesmo. Nesse projeto aqui. Então aqui a gente só tem a informação da HH mesmo. Tá? Tá o rio aqui. Dá para dar mais um. Né? E aí você tem as outras imagens e outras datas, ó. Dia 5/5 de 2009, 11/4 de 2009 e 4/8. Datas relativamente próximas. Você vê que houve uma mudança na resposta. Você tem as mudanças aí. Em cada uma delas, todas HH. E aí, executando processamentos, etc., a gente pode ver assim, na linha do tempo aqui, ó, aonde houve o processo de inundação. Pelas datas, né? Onde houve inundação aqui no dia 5, no dia maio, 11 e 8. Tá vendo? Isso tudo olhando só a mudança, né? Em cada uma das cenas. Você tem a detecção de mudança aqui. E a combinação final. Ok? Tem outro caso aqui também. Aqui de agricultura. Em duas épocas. Uma é 22/6/2018 e a outra é 7/12/2018. Eduardo, essa aqui é a imagem bruta, né? Ou teve algum tratamento? Você que pegou ela. Imagem bruta. Então aqui sem nenhum tratamento tem, a gente pode ver. Vamos lá, como é que a resposta muda. A gente está vendo a polarização VV. Tá? Se tem a diferença. Aqui a gente teria que tirar ruído, né? Então, teria uma série de coisas para fazer, mas fica evidente que a partir da imagem bruta até
você já tem diferenças nas É respostas. importante mencionar que a gente está falando da imagem adquirida no mesmo modo, com o mesmo ângulo, então Sim, dá para ver bem que sim. uma diferença aí de próxima de 6 meses, né? Ok? Então, a gente pode, ou diretamente na intensidade, nas diferenças de polarimetria, ou mesmo em produtos derivados, fazer essa detecção de mudanças. A velocidade dos ventos da superfície marinha, essa imagem, por exemplo, desse produto, é a partir do Sentinel-1 até, imagem do Sentinel-1, e isso a partir da polarização. Né? Também uma situação assim, você tem um tornado, isso não costuma ser um problema aqui no Brasil, mas você tem um tornado, uma coisa assim, você quer ver como é que está a direção a superfície dos oceanos, enfim, você pode utilizar esse tipo de aplicação. E hoje aí o que está muito em voga, que é a interferometria, ou INSAR para os mais íntimos, né? A interferometria por radar de abertura sintética, ou INSAR para os íntimos, que você tem que ter dois sinais retornados de uma mesma área. Esses sinais podem ser coletados ao mesmo tempo, é o que aconteceu, por exemplo, com o ônibus espacial, enfim, fugiu o nome dele lá a missão da SRTM, me fugiu o nome dele agora. Ele fazia uma coleta ao mesmo tempo. O SRTM que a gente usa aí, o modelo digital de elevação, então, ou em tempos distintos, você gera a interferometria e vê e pode, através da diferença de fase, né, a diferença da fase que o sinal volta, né, o momento aqui do ciclo da onda, né, que chega no sensor, né, você utiliza isso para aferir não apenas o modelo digital de elevação, mas mudanças de uma data a outra, sensíveis mudanças, como estava no slide anterior, né, assim, na casa de centímetros. E pode ser, seja, por exemplo, numa mineração, onde você quer fazer um monitoramento da a estabilidade do solo, né? Seja, por exemplo, em áreas de risco de deslizamento de encosta, seja também outro tipo de áreas sensíveis, você pode ir monitorando através desses insumos e metodologias. Claro que nem tudo são flores, né? Você gerar um produto como esse não é um estalar de dedos, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter insumos, outros tipos de insumo, pontos de controle de campo, eventualmente, esse tipo de coisa. Não estamos vendendo sonhos aqui, estamos mostrando potencialidades, mas com certeza, para realizar essa potencialidade, tem uma série de desafios técnicos e de insumos de informação que precisam ser garantidos, né? Senão você não consegue gerar esse tipo de produto com qualidade. Acho que hoje em dia cresce mais, ou pelo menos deveria crescer, a preocupação com a qualidade dos dados que nós consumimos. Foi-se o tempo, já está caindo em esquecimento o tempo que a gente não tinha quase informação. Eu comecei a trabalhar com geotecnologias em 2000, e novembro de 2000, ou foi outubro? Outubro de 2000, 17 de outubro, eu lembro. E
Naquela época, nossa, você ter uma folha topográfica de digitalizada já era, pô, muito bom. Você é sortudo, né? Hoje em dia, o cenário é totalmente diferente. Pela abundância de dados, está certo que há várias áreas ainda falta, né? Mas é um fato também que tá mais abundante do que já foi antes. Então, essa insurgência da abundância, ela traz esse questionamento agora. Não, eu tenho mais de uma base a que recorrer. Eu tenho que ter um cuidado, um zelo pelo insumo final que eu gero, que eu vou tomar decisão em cima dele, né? E aí, qual é a qualificação que essa informação tem? Eu posso utilizar para tomar a minha decisão? Ela é qualificada para mim? Esses tipos de preocupações que temos que ter. E assim, só para fechar a questão do INSAR, ficou faltando esse slide aqui, você pode gerar produtos como esse, que é assim, se você tem o modelo digital de elevação em duas épocas, qual foi a variação de centímetro por ano, né? Só fazendo uma taxa de velocidade média. Então, como é que está se deslocando a superfície, né? Entre duas ou mais datas onde você tem o INSAR. Bem, e para a próxima demonstração aqui, eu queria trazer também. Cadê? Mais uma vez aqui o Sentinel de Foz. Eu cortei Sentinel 1 com Sentinel 2. Sentinel 1 é radar, banda C. Sentinel 2 é óptico, né? E eu peguei as bandas de 20 metros só para mudar. Geralmente se vê exemplo com as bandas de 10 metros, né? Que é RGB, infravermelho próximo, mais usuário. Peguei aí que pega infravermelho borda 1, 2, 3, uma outra infravermelho próximo e duas infravermelho de ondas curtas, tá? De 20 metros. Aí. Resolução espacial de 20 metros. E eu cortei porque a cena é muito grande, aí tempo de processamento e tal ia ficar meio impraticável. Então tem aqui, ó, né? Mesma área, o óptico e o radar, em datas próximas, tá? Eu posso gerar produtos que são fusão entre eles. Aqui, por exemplo, nesse produto do Sentinel, eu tenho a intensidade em duas polarizações, HH e HV. Tá? Então eu posso conjugar essa informação com as informações que eu já tenho do óptico, reforçando aquela ideia que eu já defendi no início da apresentação. E eu posso fazer isso, por exemplo, por meio de fusão de imagem, métodos de fusão que são comuns em PDI. Eu fiz aqui porque o tempo de processamento é um pouco grande, já deixei pronto. Né? Então você gera uma composição. Vou tirar os outros aqui para não pesar tanto. Uma composição RGB, né? Mas aqui eu tenho misturado informação do infravermelho próximo, dos dois infravermelhos de ondas curtas e do HH. Então eu tenho produto híbrido aqui. Eu estou conjugando essas informações para identificar os alvos, né? Eu estou enriquecendo a possibilidade de identificação dos alvos, trabalhando com a mistura dessas informações. Claro que, dependendo dos tipos de alvo que você quer identificar, do estudo que você quer fazer, né, você vai combinar certas bandas do óptico e certas frequências e polarimetrias do radar.
tá? Aqui é só um exemplo. Essa rugosidade aqui, por exemplo, isso é bem do radar, tá vendo? Ah, não, minto, isso aqui é outra coisa, aqui é a nuvem. Confundi. Isso aqui acho que é nuvem. Essa parte aqui, tá vendo? Isso é nuvem que você tem no óptico, mas não tem no radar. Mas tem uma parte aqui de... Essa parte aqui, por exemplo. Ok? Só um drops, uma ilustração, né? Ok? Aí você tem várias técnicas de fusão. Cada técnica de fusão tem as suas propriedades. É que nem o filtro do ruído. Tá? Matheus, o filtro que eu utilizei nesse aqui foi um filtro simples, foi do HSI. Intensidade, matiz e saturação. É uma técnica bem documentada na literatura. Há outros, mas é esse. HSI. Você pega uma composição RGB do óptico, transforma, muda de RGB para HSI, ou seja, você muda de 3 cores básicas para 3 propriedades da cor, matiz, saturação e intensidade, pega a banda intensidade e joga fora, e usa como intensidade a do radar. Nesse caso foi o que eu fiz, o radar. E aí ele recompõe o RGB, ele passa para RGB outra vez, só que mudando a banda I. A banda I ele joga a original fora e bota a do radar ali em cima. Ok? Eu também posso fazer, deixa eu tirar, senão vai ficar pesado aqui a transmissão. Queria mostrar também que quem assistiu os webinars sobre classificação orientada a objeto, nós tivemos já alguns, né, nos últimos meses. Quem não assistiu e tiver interesse de assistir, está tudo no nosso canal no YouTube. Nós podemos utilizar as informações do radar também na classificação orientada a objeto. Quem assistiu as outras apresentações, eu bati nessa tecla. Uma coisa interessante do GeoBia, tá? O GeoBia é que você pode pegar mapa de distâncias, você pode pegar declividade, elevação, o que você quiser e trabalhar com uma variável da classificação. Você sai daquela ideia de trabalhar somente com variáveis espectrais, né? E você amplia para trabalhar com qualquer tipo de informação que você julgue ser pertinente. Tá? Eu fiz aqui a ideia, só para fim desse exercício, para reforçar alguns dos principais pontos que eu sustentei aqui, que podemos utilizar a informação tanto do HH como do HV, que eu tenho aqui, tá? Para agregar atributos à classificação, né? E se de fato as duas polarimetrias do Sentinel-1 agregar informação para diferenciar os alvos que eu quiser diferenciar, isso vai melhorar o resultado da classificação final. Eu já deixei a segmentação pronta, que também demora um tempo para fazer. Eu fiz a segmentação em cima do óptico, tá? Dessas bandas de 20 metros. Na verdade, eu fiz especificamente em cima das duas de infravermelho de onda curta e da infravermelho próximo, tá? E essa composição não é de cor verdadeira, é falsa cor, né? Eu não estou usando RGB. E quando eu faço... Bem, eu vou passar rápido porque não é pauta do
o nosso encontro hoje, mas quem quiser tem os vídeos. Posso até passar o link junto com o material do curso para vocês darem uma olhada depois. Mas quando eu venho aqui no módulo que o PCI Geomática tem para classificação orientada a objeto, ressalto que eu estou usando a versão 2018, que foi lançado aí há menos de 2 meses, e que uma dos incrementos dessa nova versão é uma melhor incorporação de dados de radar nesse processo de classificação de imagem orientada a objeto. Tá? Não vai dar tempo de aprofundar nesses recursos novos. Isso vai ficar para tema de um webinar vindouro aí. Mas enfim, então eu já fiz a segmentação. Aí quando você vai pegar a parte dos atributos, né? Quais são os atributos que você vai calcular para cada segmento, para cada polígono desse aqui. Dá um zoom aqui para a gente ver. Então ele dividiu em polígonos, né? Aqui em polígonos. Tá vendo? Eu fiz a segmentação e dividi em polígonos. Aí para cada polígono eu vou fazer o cálculo de certos atributos que eu posso utilizar na classificação. Vou chegar aqui, ó. Esse daqui. Vou levar só as infravermelhas. Vou levar tudo. Levar aqui, ó. E tem 3 red edges, vermelho borda, né? Uma infravermelho, 2 infravermelho de onda curta. Vou botar tudo, aí eu digo aqui o que eu quero. O que eu quero fazer de cálculo aqui? Pode ser mínimo, máximo, médio e desvio padrão. Eu também tenho os atributos geométricos do segmento, né? A compacidade com longa LS, circularidade e retangularidade. Vou ter que dar aqui os segmentos também. Cadê? Segmentos. Para calcular em cima deles, né? Essa parte aqui que a gente pode utilizar também, tá vendo? A gente tem que fazer uma preparação, utilizar a parte da polarimetria do radar, né? Questão de textura, não está habilitado, apesar de eu ter um radar aqui, que a gente tem que fazer alguns preparos anteriores que eu não fiz. Mas mesmo sem essa parte, esses recursos específicos, métodos para se trabalhar o atributo do radar, no mínimo eu posso chegar aqui, pegar o radar também, ó, vai ter aqui, eu vou botar aqui HH e HV, vai ser o nome interno, e eu posso também utilizar as informações deles para computar junto aos segmentos. Ou seja, quando eu identificar um segmento agora, vou vir aqui no segmento identificar, clico em qualquer um deles, ele vai abrir, deixa eu maximizar aqui, ó, média, desvio padrão lá dos red edges, tá vendo? Dos red edges, mas também do radar. Aqui, ó, a intensidade, né, na polarização HH, na polarização HV, mínimo, máximo, médio, desvio padrão das intensidades. Então é mais informação que eu estou agregando para a minha classificação. E na exibição aqui, só para a gente fechar e abrir para as perguntas, eu vou fazer uma classificação não supervisionada, que não tem que coletar amostras e nem nada do tipo. Eu vou utilizar tanto informações do... Eu maximizei, mas ele não adiantou muito, né? Tanto vou usar aqui todo média e desvio padrão de todas as bandas. Média e desvio padrão dos 3 de borda, do infravermelho próximo, do infravermelho de ondas curtas, dos 2 infravermelhos de ondas curtas. Vou utilizar a propriedade aqui? Não vou não. E a gente escolhe quais atributos no final vai usar. E o média e o desvio padrão das polarizações.
Pronto, eu estou utilizando para classificar. Quando eu rodar aqui, eu estou classificando usando informações dos dois instrumentos. Como é uma classificação automática, ele gera as classes aqui, né? Eu nem tenho muito controle das classes que ele gera. Água, pegou bem. Água. Borda da água, borda da água mesmo. São segmentos mistos. Agricultura, parece vegetação, olhando assim. Outro, uso antrópico. Pegou nuvem aqui e uns outros tipos de uso também, parece. Olhando rápido, tá? Nuvem. A nuvem atrapalhou, né? Não tem jeito. Bem, tem os algoritmos de remoção e a atenuação de nuvem, mosaicagem e tal. A gente já falou isso também no outro webinar, tá lá no nosso canal no YouTube. Bem, senhores, então a gente nesse tempo curto quis dar um overview, provocar vocês e convidá-los a se debruçar mais sobre sensores radar. Há muitos caminhos interessantes a serem feitos. A ferramenta que eu usei, algumas pessoas estão perguntando, já adiantando, é o Geomática, que é da PCI Geomatics, que é um dos co-realizadores desse nosso encontro, né? O LabGIS é Centro de Excelência em Tecnologia da PCI Geomatics, e nós utilizamos aqui para pesquisa, para ensino, nos nossos cursos. Creio que alguns de vocês já a conheçam, ou seja, mesmo ex-alunos dos nossos cursos. Respondendo a duas perguntas também, temos curso de radar, a nossa carta de cursos. Todos os nossos cursos são oferecidos de forma presencial ou de forma à distância, ao vivo, que é exatamente utilizando essa plataforma aqui. Aí a turma entra, o professor dá aula, vocês fazem perguntas via áudio, via texto, enfim. Tem um processo de interação própria para a aula, que a gente não explora tanto aqui, que é mais uma apresentação mesmo, né? Mas é dessa forma que vocês estão vivenciando agora. Enfim, quando a gente mandar o material do curso, a gente também manda essas informações, mas lá no nosso site, www.labgis.edu.br, vocês encontram não apenas informações de curso, como também uma série de outras atividades que nós fazemos, de desenvolvimento de software livre, eventos. Nós temos uma lista no nosso site de mais 600 fontes de dados gratuitos. A nossa lista de publicações acadêmicas também consta no nosso site. Tem uma série de atividades, fazemos bastante coisa, e tudo se encontra lá no nosso site. Convido a todos a dar uma olhadinha. Além disso, junto com a gravação e os slides aqui expostos, a gente vai mandar o trial do Geomática, tá? Para que vocês possam reproduzir o passo a passo. Eu vou mandar a maioria dos dados que eu utilizei, eu não posso mandar todos. Tem 2 deles aqui que é de uso restrito, eu não tenho a autorização para passar para vocês, mas os do Sentinel e os outros que eu tenho a autorização vou disponibilizar, de forma que, se vocês quiserem, vocês podem pegar o Geomática, abrir as imagens, olhar um pouco. Passo o tutorial e tem um guia passo a passo também, esses primeiros passos para fazer a análise de dados em SAR. Tem um documento feito lá pela PCI, também passo para vocês.
Antes de abrir as perguntas, Eduardo, quer fazer alguma consideração? Primeiro, agradecer você mais uma vez aí por ter elaborado o webinar, né? Tem uma série de perguntas que estão sendo realizadas aí ao longo, acho que vale a pena pincelar. Algumas eu já respondi, mas acho que vale a pena tentar responder algumas ainda ao vivo. Me botar à disposição, o e-mail está aí, né, para qualquer dúvida que tenha, que a gente possa. O software ele tem licença de avaliação, para quem quiser estar explorando mais o software para processamento de imagem de radar e para qualquer outra demanda que tenha também. Tem pessoas interessadas, inclusive, no curso aí, um possível curso de processamento de imagem de radar pelo LabGIS. Bem, me colocar à disposição e, junto com o Sapienza, a gente poder estar atendendo a qualquer demanda que vocês tenham, qualquer dúvida de ordem técnica também que vocês tenham na utilização do software e das imagens de radar. É isso. Bem, eu vou priorizar responder aquelas pessoas que ainda estão presentes, tá? Que algumas já saíram, creio que dado o avançar da a hora. Tinha uma aqui que eu queria responder do Fernando Luiz, mas ele já saiu. Vou priorizar quem está conectado ainda, ok? Gleice, softwares utilizados para radar, se tem alguns, assim. Acaba que nem tantos têm as funções específicas. Minto, assim, tem um leque muito grande de ferramentas para você trabalhar com esse tipo de dado. Faz alguma coisa mais simples, mais básica, né? Mas não é o foco, né? Não é a especialidade. Então, ao se avaliar as ferramentas disponíveis, eu acho que cabe, se o foco é se aprofundar nesse tipo de dado, na análise desse tipo de dado, ver um tipo de solução como geomática a gênese dele tá muito atrelado ao RADARSAT, ou pelo menos muitos aspectos de como ele é hoje. Então, é uma das ferramentas que tem bastante recursos para essa parte de análise de radar. Matheus Almeida, os principais tipos filtro, olha, eu acho que o Li é um dos mais utilizados para arruído, né? O Li eu vejo sendo usado com muita frequência. Você tem o Frost também, mas é difícil você. Essa pergunta é um pouco recorrente. Você tem que avaliar. O que existe, por exemplo, é métrica. Qual é o melhor filtro? Rodo vários deles e vejo qual é que deu melhor resposta. Ok, mas como você vai avaliar qual é a melhor resposta? Geralmente, esse tipo de caminho metodológico, digamos assim, você precisa de gabaritos. Então você precisa de uma resposta esperada. Você vai ter que ir a campo, um espectrômetro, alguma coisa que valha, e medir, olha, esse alvo daqui, sem a interferência de ruído, etc, etc, tem essa resposta. Aí você vê a imagem, roda vários filtros e vê qual é o filtro que se aproxima mais. É claro, há certos filtros que as propriedades matemáticas ou metodológicas são mais fracas do que outros, né? Mas é difícil, assim. Tem aqueles que eu vejo são mais frequentemente utilizados, aí eu consigo responder. Agora, quando assim, qual é a melhor, qual é o principal, aí fica um pouco, fica muito subjetivo, né?
Estou olhando aqui a lista. Me responderam do SRTM aí qual era o ônibus espacial. É o Endeavor. Compartilhando todo mundo, obrigado. A Vivian perguntou assim, se o uso de radar, né, se conhecer o uso de radar seria um diferencial como um profissional da área gel, quer dizer, né, uma qualidade que faz você se destacar dos outros. A priori eu diria que sim, mas o poder de destacamento, de você saber radar, também depende de quantas empresas estão buscando por esse perfil de profissional, né? E aí é uma questão do ovo e da galinha, né? Digamos. Você não tem muitos técnicos porque as empresas não demandam, mas as empresas não demandam porque tem uma dificuldade de achar técnico, né? Mas quando eu disse até que eu acho que tem um potencial em ter que divulgar, é mais no sentido técnico das pessoas conhecerem. Eu nem estava imaginando assim um aspecto mais de quando eu sustentei essa fala, né, no sentido de demanda de mercado que está reprimida. Não fiz esse tipo de avaliação, até porque é difícil. Talvez o Eduardo, por viver cotidianamente na Global Gel, esses cenários possa complementar com alguma coisa. Mas quando eu sustentei essa questão da necessidade de uso, que está aumentando as técnicas, as imagens, blá blá blá, é mais do ponto de vista técnico, não de demanda de mercado mesmo. A parte de pergunta de curso de software, acho que já fechei. Manuel, ele perguntou assim, por que não foi feita a segmentação em cima da imagem de radar? Né? Olha, eu poderia fazer, nesse exemplo que eu fiz, eu escolhi fazer no óptico, porque no óptico tinha mais bandas. Eu poderia até juntar as bandas do óptico com as bandas do radar, mas no Geomática, para eu fazer isso, eu teria que colocar tudo dentro de um mesmo arquivo PIX, que é o arquivo que ele trabalha. Enfim, eu teria que fazer mais alguns passos de processamento. Então, assim, não fiz porque era só um exemplo que não tinha essa pretensão de fazer segmentação em cima do radar. Mas eu poderia ter feito, usando essa ferramenta aqui, seria pegar as duas imagens, né, da polaridade HH e HV, colocar junto com as bandas do Sentinel-2, e aí eu poderia fazer a segmentação com todas as bandas, né? Então, o algoritmo, quando ele decidisse separar os segmentos, ele utilizaria a informação de todas elas. Mas, enfim, foi só uma questão do exemplo aqui que eu não pautei nisso. Algumas pessoas pediram material de radar. Eu tenho e de fato é escasso. Tá? É um conhecimento que está muito pulverizado em artigos acadêmicos. Os tutoriais são bem pontuais, assim, né? Quando você pega o manual de um software, ele é bem expedito. Vamos fazer um exemplo. Pega esse dado, roda isso aqui, a resposta está aqui, e agora você pega essa resposta, joga aqui, faz assim e volta assado, né? É bem monolítico. E falta um pouco de material, sim. Tem livros a respeito, mas os livros ainda... Acaba que livros de radar especificamente conheço só um em inglês, o outro não é só de radar, tem mais coisas. Então acaba sendo um conhecimento que está pulverizado mesmo. Mas eu posso compartilhar um certo
um conjunto de artigos e trabalhos que eu tenho aqui, que eu recorro com frequência. Tá? O Marcelo comentou assim sobre a aplicação de transporte rodoviário e ferroviário para vegetações em faixa de domínio. Marcelo, sim, poderia se aplicar, né, seja para você monitorar se a vegetação está sendo mantida ali, se não tem alguma invasão ou por alguma outra razão você teve uma supressão da vegetação, por exemplo, uma praga, adoecimento. Ou para você identificar áreas onde não há vegetação e pode ser vegetada. Esse tipo de aplicação é muito na linha de classificação de sensor óptico. Você só tem alguns métodos que são específicos para radar. Tá? Você tem filtros, o nome que a gente dá até filtros, que assim, ele analisa várias estruturas da sua imagem em várias polarimetrias, por exemplo, ou várias épocas, e aí ele classifica com base nisso, que é um caminho metodológico um pouco diferente do que esse que eu fiz agora, da classificação orientada a objetos, que você vai mais para um raciocínio de um classificador com mineração de dados e com estatística. Nesses outros filtros você caminha mais para uma coisa de árvore de decisão. E aí você tem uns métodos prontos, assim, até um pouco fechados, alguns paramétricos até, mas um pouco fechados para você fazer algumas classificações. Diego, imagem de radar pode ser TIFF, pode ser JPEG 2000, as mesmas do óptico. Desse aspecto não muda muito, não. A não ser quando é complexo, né, o pixel complexo, aí isso traz que você tem a parte real e a parte imaginária. Lembram lá, números complexos? Então isso às vezes atravanca um pouquinho, mas no geral é que nem o do óptico, você não muda. Marcelo, para você determinar a altura da copa da árvore, você teria que utilizar a banda X com alguma outra, né? Senão um pouco, ou você ter um modelo digital de terreno e você gerar um modelo digital de elevação a partir do radar. E aí você vai ter, né, a altura do dorsal e a altura da base. Né? Me ocorrem esses dois caminhos. Assim. Não sei se eu estou deixando escapar alguma coisa, estou imaginando aqui, mas esses dois caminhos seriam viáveis. Ou porque você utiliza a banda que transpassa a vegetação e você tem a resposta à interação com o solo, ou você de alguma outra forma você já tem uma carta topográfica, por exemplo, alguma coisa que valha, você gera o teu MDT e aí você gera um MDS a partir do radar, por exemplo. Vanessa, a questão de área alagada, sim, você pode detectar. Você fala especificamente de área alagada embaixo da vegetação, né? Se você não tiver, assim, se a vegetação for densa o suficiente para tapar, quando a vegetação é mais escarpa, é fácil, né? Mas quando é muito densa, a gente entra, ou a gente volta na questão da pergunta anterior. Você teria que utilizar a banda X que transpassa, ou então, se a vegetação for densa, mas não tão densa assim, algumas bandas têm um pouco de penetração na vegetação, e esse pouco de
e penetração pode ser o suficiente para você avaliar ali a questão. Mas aí isso é um cenário muito, muito específico. Creio que assim, uma solução genérica seria essa, resposta parecida quando a que eu dei agora há pouco para saber a altura da copa das árvores. Lucas Antônio está perguntando sobre a fusão de produtos ópticos e de radar ajuda a melhorar a assinatura. A fusão, Lucas, hoje ela acaba sendo muito em razão de visualização, ao menos eu entendo assim, né? Não é muito para processamento. Para processamento você não precisa necessariamente fazer a fusão. Acaba que hoje dos métodos que são mais utilizados, eu enxergo dessa maneira. A fusão é mais no sentido de uma visualização, né? Você vê os alvos ali diferentes, para você fazer uma classificação manual, para você fazer alguma interpretação do terreno, enfim. Acaba que as ferramentas hoje elas não te... Para analisar os dados, por exemplo, a classificação que eu fiz, eu não preciso das bandas estarem fusionadas, né? Então, as ferramentas já estão preparadas para isso. Isso é uma essência do GeoBia. O GeoBia é assim, eu quero utilizar declividade para fazer a classificação. Eu tenho 2 tipos de vegetação que têm assinaturas espectrais parecidas nas bandas que eu estou analisando. Só que uma acontece muito em campos de altitude e outras perto de rios, em vales. Então, você pode utilizar a altimetria, o valor da altimetria para fazer essa classificação também. Ou certo tipo de alvo acontece só em área mais íngreme e outras em áreas mais planas. Você pode usar a declividade também. Então você pode jogar atributos espaciais juntos. Nessa linha de raciocínio, para fazer classificação, por exemplo, não faz sentido você tem que estar fusionado. Não tem que. Acaba ficando mais para efeitos de visualização. Tá? Bem, senhores, nosso tempo já está um pouco avançado, já vai dar 10. Algumas perguntas aí não puderam ser respondidas. Mas aí eu respondo via e-mail depois, tá? E teremos outros encontros como esse, vocês podem acompanhar. Esse ano foi o último webinar, tá? Então a partir aí de meados de janeiro para frente começaremos com outros. Mas antes disso a gente manda material e manda também os dados, o trial do Geomática para quem se interessar. As imagens que eu utilizei aqui eu posso compartilhar, e também a quem interessar possa o link do nosso site, o link aí para os nossos cursos, inclusive o curso de radar, fico à inteira disposição, o meu contato está na tela. Usem e abusem. Todos os webinars anteriores estão no nosso canal no YouTube, vocês podem acompanhar lá. Tem de classificação de imagem, tem de outros tópicos também. Fiquem à vontade aí, a gente deixa esse material à disposição de vocês. Senhores, obrigado pela atenção e paciência, muito obrigado. Sempre me sinto prestigiado por ter um grande número de pessoas acompanhando a nossa transmissão até altas horas. Espero que eu tenha cumprido o meu papel, que é deixar vocês com mais perguntas do que vocês chegaram, porém com outras perguntas. Obrigado aí, uma boa noite. Eduardo, agradeço a parceria de sempre. Seguimos a disposição e creio que a gente mande um material aí no início da próxima semana. Fechamos, Eduardo?
Eu que agradeço. Uma boa noite para todos. Eu agradeço bastante. Uma boa noite para todos. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.